Olá, consultora, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade, então, no assunto produtos, né? Falamos aí sobre skincare, sabemos que é uma linha de produtos aí que tem um grande potencial para você trabalhar, mas nós sabemos também que tem aquilo que as mulheres são apaixonadas, maquiagem. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a linha de maquiagens da Mary Kay. Quais são os itens, o que diferencia? Então, hoje eu vou dando para você dicas de como entender, conhecer e saber direcionar os produtos de maquiagem. Obviamente, né, que tudo que eu falar aqui não se compara à experiência de provar. Então, eu te aconselho, consultora de beleza, a provar os produtos, sentir na tua pele, aprender a forma de uso, que assim você vai ficar muito mais assertiva na venda dos produtos. Mas, para te ajudar, te direcionar, eu separei aqui todos os itens de maquiagem. Hoje estou fazendo o vídeo aqui sentadinha, porque eu tô aqui na frente da minha gaveta de maquiagens, que eu vou ir pegando as coisas para te mostrar. De novo, te aconselho a pegar uma look e ir fazendo a anotação em cima da própria revista dos itens que eu vou falar. Eu vou falar na ordem que a gente praticamente usa, combinado? Então eu vou começar pelo primer, né? Quando a gente fala em itens de maquiagem, o primeiro item da maquiagem é o primer. O que é o primer, então? O primer, como o nome já diz, ele prepara a nossa pele para receber a maquiagem. Ele é o primeiro produto, o primer da Mary Kay, ele é um primer mundialmente conhecido pela alta tecnologia e qualidade dele. Ele tem FPS 15 de proteção na composição, então ele além de ser um primer, ele protege também. E ele é transparentinho, ó. E tem uma textura extremamente sedosa. Ele vai criar uma película na nossa pele, minimizando a aparência de poros dilatados, minimizando a aparência de linhas de expressão, fixando a maquiagem por muito mais tempo, deixando com uma aparência mais bonita e ajudando aí a manter a pele sequinha, livre de oleosidade ao longo do dia. Depois do primer, a gente vem com o corretivo, né? Então eu vou te mostrar aí a diferença entre os nossos corretivos. Basicamente, para correção, nós temos dois corretivos. Um é o corretivo pêssego e o outro é o corretivo yellow. O corretivo yellow é o corretivo mais antigo que a gente tem. Ele é um corretivo bem amarelinho, por isso do nome dele yellow. E o outro corretivo que também é ótimo para correções é o corretivo pêssego. Qual que é a diferença deles? O corretivo yellow vem na bisnaga, o corretivo pêssego vem com esse aplicador, então ele já tem o aplicador. E eles têm diferença na cor. O yellow é bem amarelinho e o pêssego também tem um fundo amarelo, mas é mais claro, tá? Então, o corretivo yellow, ele vai ter uma cobertura ainda melhor do que o corretivo pêssego, tá? Então, ele cobre mais. Ambos são indicados para olheira. Quem tem uma olheira muito escura, às vezes gosta mais do yellow. O yellow, ele é um corretivo mais grossinho, enquanto que o corretivo pêssego, ele é um corretivo mais fluido. Logo, marca menos nas linhas de expressão. Então, essa é a diferença também. Mas ambos são indicados para olheiras e manchas roxeadas da pele. Depois, nós temos os corretivos de todas as outras cores, né? Então, os beges e os bronze. Os beges, daí o mais clarinho, né? Por exemplo, para minha pele, quando eu quero fazer a iluminação aqui do triângulo em cima do nariz, eu uso o Very Light, o mais clarinho de todos, porque eu já sou clarinha, então eu preciso usar um tom bem mais claro que a minha pele. E os escuros, os bronzes, acabo utilizando para o contorno, né? Então, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição vídeos que eu utilizei, né, para fazer o contorno, para você aprender a fazer o contorno. Então, os corretivos são dois tipos, então, são esses com os aplicadores, que aí tem o pêssego para correção, os beges e os bronzes, e esse que é o yellow para correção também, tá bom? Depois que a gente usa corretivo, então, o próximo produto, que é o produto mais vendido da Mary Kay, base. E aí eu vou te falar sobre a diferença das nossas bases Mary Kay, tá? A Mary Kay tem 3 opções, então, de base. Vou apresentar a primeira, que é o CC Cream. CC Cream, ele é uma base multi-benefícios. São 8 benefícios em um único produto. Ele basicamente reúne um hidratante, um protetor solar e uma base. Por isso ele é mais fluido, né? Então ele tem uma cobertura mais leve, porque ele é uma mistura de produtos. Ele já vem com essa válvula pump, tá? Ele é bem mais molinho, bem mais líquidozinho do que uma base. Tem uma cobertura ok, mas não é aquela cobertura perfeita. Então tem uma cobertura leve,
tá? Ele tem várias cores, eu utilizo na minha pele esse que é o Very Light, que é o mais clarinho de todos. Eu acho ele ótimo para uma caminhada, para ir para academia, é quando você se maquia sem parecer que está maquiada, tá? Depois nós temos a base da At Play, que é uma base mais barata, é uma base de entrada. Toda a linha At Play, ela tem um custo reduzido, então ele é uma linha de produtos pra gente entrar na nossa cliente mesmo. A base da At Play, ela é uma base mate, ela tem 8 horas de pele seca e ela é uma base um pouco mais fluida e com uma cobertura um pouco mais leve do que a da Tammy Wise, tá? Novamente, a que eu utilizo é a Very Light, vou colocar uma gotinha aqui. Ela é uma base muito boa, tá? Tem uma cobertura muito boa e ela tem um pouquinho menos de tempo de promessa de tempo de ficar sequinha na pele. Essa é 12 e essa é 8. Mas eu vou te dizer que a minha pele aguenta com ela o dia inteiro. Não tem uma pele extremamente oleosa, mas tem uma pele oleosa. Quando tu passa ela, tu já percebe que ela é uma base mais fluida. Ela fica um pouco mais transparente. O que, às vezes, as pessoas preferem, né? Então, é importante que tu conheça pra daí, na conversa com a tua cliente, entender o que ela prefere. E a última, então, a base da At Play. Qual que é a principal diferença dessa base? A base da Tammy Wise, diferenciando da At Play, ela tem anti-idade, tá? Então, as duas são mate. Essa tem 8 horas de pele sequinha, essa tem 12. Mas a principal diferença é que essa base da Tammy Wise, ela é uma base de tratamento, né? Então, ela tem o mesmo complexo da linha Tammy Wise 3D, que é o complexo anti-envelhecimento. Então, ela é uma base de tratamento. Inclusive, é uma base que deve ser utilizada todos os dias. Aí, nela, nós já temos 26 tons, né? Então, tem um tom perfeito para cada pele. Aqui coloquei ela para vocês verem, ela é uma base mais densa, ó, ela é uma base que não escorre e ela tem uma cobertura, então, maior do que as outras duas. Então, em cobertura, CC Cream mais leve, em sequência At Play e depois a Tammy Wise, que tem uma cobertura mais densa, uma cobertura mais perfeita, uma pele mais fechada, tá? Ambas as bases, tanto a da At Play quanto a da Tammy Wise, permitem camadas, então eu posso passar e eu posso passar uma camada a mais depois. E como que passa a base? Então, agora eu vou te mostrar os nossos aplicadores de base, tá? Então, a Mary Kay, ela tem 3 opções de aplicadores, tá? Nós temos a esponja, que é excelente, inclusive para aplicação dos corretivos, tá? Por mais que eu utilize o corretivo que tem aí o aplicador, eu passo e depois eu venho com a esponjinha úmida, dando batidinhas para ele realmente aplicar na pele e ficar uma aplicação perfeita. Ela pode ser utilizada para o corretivo e para a base, tá? Então, essa pontinha menor é ótimo para fazer os acabamentos e a bundinha para base. Quando eu passo base com a esponja, eu tenho uma aplicação mais leve. Então, é ótimo para aquela pessoa que gosta de uma aplicação de base mais levinha, que parece que não tá tão maquiada. Então, é a esponja. A esponja aqui, a minha ainda tá úmida, mas não bem, tá? Ela aumenta de tamanho, ela é menor que isso quando nova. Quando a gente umedece, ela retira o excesso da água, ela fica maior. E aqui ela tá ainda no meio termo, tá? Porque eu molhei ela ontem, hoje eu acabei utilizando ela assim novamente. Então, amanhã eu já tenho que molhar de novo. E aí, a gente tem que usar ela úmida para ela não absorver produto. Ela é livre de látex, que algumas são de látex, e daí absorve um monte de produto, ela não absorve muito, não. Depois nós temos 2 pincéis. Esse pincel é o pincel Kabuki, ele é um pincel chanfrado. O meu tá sujinho, por isso tá um pouquinho duro. Ele é bem maciozinho. Ele é chanfradinho assim, ó. Então ele é perfeito para fazer aplicação nos cantinhos, fazer contorno dos olhos. E ele permite 2 formas de aplicação. Uma forma é deslizando, tá? Aonde fica uma aplicação mais leve, e a outra forma é dando batidinhas, aonde fica uma aplicação mais densa. Então, quero uma pele mais coberta, mesma base, mesmo pincel, a forma de aplicar muda. Deslizando, mais levinho. Batendo, mais grossinho. Então, por exemplo, às vezes eu quero aplicar na área dos olhos mais denso, porque eu tenho olheiras, enfim, dou batidinhas. No restante do rosto, deslizo. E, por último,
né, o último aplicador de base, esse aplicador oval, então ele é um aplicador com micro cerdas, são muitas cerdas pequenininhas, o que faz com que a aplicação fique mais coberta ainda, fica uma pele mais coberta. Então, por ordem de aplicação, esponja menos, pincel chanfrado mais, pincel oval mais ainda. Então, ele é um pincel que tu vai, como se estivesse aí escovando, penteando, né, vai fazendo aí a aplicação. Ele é ótimo, inclusive, para fazer contornos, porque ele é bem preciso. Então, se você gosta de fazer contorno com base, né, contornos aí, você consegue fazer a aplicação com ele. Então, as 3 opções que nós temos de aplicador de base. Depois, vou falar sobre os pós, as diferenças entre os pós. Então, nós temos 3 tipos de pó, tá? Nós temos o pó compacto, que vem no refil, né? Então, você pode usar tanto no refil quanto colocar nos nossos estojos, né? Vou até mostrar um estojo aqui como que é. E isso é muito legal que vocês entendam. Os estojinhos da Mary Kay, eles são em ímã. E todos os produtos que a gente tem também são ímã, então eles grudam e desgrudam daqui. Então, por exemplo, eu tô aqui com esse estojinho montado de sombras, tá? Eu vou tirar aqui e eu vou colocar o pó pra vocês verem. O pó, esse aqui tá lacrado, vou pegar um outro que tem aqui. Ó, os pós, esse aqui já não é o pó compacto, mas só pra você ver. Eles também cabem aqui, tá? Todos eles têm essa medida específica. E olha só, vou largar aqui, ó. É um ímã. E aí, ele não desgruda. Então, esses estojos que vocês têm a oportunidade de comprar, eles são ímã e tudo cabe aqui. Sombra, blush, iluminador, bronzeador, pó compacto, tudo cabe aqui, tu pode ir formando o estojo do jeito que tu quer. Terminou um item, tira, joga fora, né? Aí compra outro. Agora, se você quiser comprar também no refil, o refil também abre e fecha e também dá essa oportunidade de estar utilizando. Claro que como é refil é muito sensível e é bem comum às vezes a cliente falar, caiu, quebrou, porque não é para ser usado aqui, o ideal é que seja usado dentro do estojo, apesar de muitas pessoas utilizarem aqui. Então, pó compacto, um pó para finalizar aí, para selar a base, um pó extremamente fino, né? Um pó aí que vai dar a cobertura compacta. Depois nós temos o pó base, que ele é um pó que além de dar essa selada na pele, ele vai dar uma cobertura a mais. Então ele dá a cobertura de base, por isso que é pó base. Ele pode ser utilizado também com o pincel úmido, o que vai fazer com que você fique com uma cobertura maior. Por exemplo, passo primer, hoje não quero passar base. Umedeço o pincel e aplico. O pincel pro pó compacto é esse pincel aqui, ó, que é um pincel bem gordinho, bem fofinho. Já o pincel pro pó base é esse pincel aqui, que é um pincel mais firme, mais durinho. Por quê? Porque o pó base, ele é um pó solto. Ele vem aqui assim, aqui dentro tem uma trava, ó. Deixa eu abrir. Ó, olha, até voou, deu pra ver até no vídeo, de tão finíssimo que ele é. E ele tem esses buraquinhos, então ele só funciona quando tiver aberto. Bate aqui, ele sai na tampa. E aí, a gente pega com esse pincel aqui, ó. Ó, o pincel engole o produto. Aí, a aplicação não é varrendo, a aplicação é assim, ó. Aplica e esfuma. Olha só a cobertura que dá. Não sei se dá pra ver aqui. Olha a diferença que dá ali, onde eu passei. Então, ele é um pó que já tem uma cobertura de base. Ele pode ser utilizado sozinho e ele pode ser utilizado em cima da base, dando uma cobertura de pele ainda mais perfeita, tá? Eu, particularmente, uso o Ivory 1, tá? Que é o clarinho. Depois, nós temos o pó translúcido. Um pó universal, serve para todos os tons de pele, exceto quem tem a pele muito escura, a pele negra mesmo. Às vezes pode ficar um pouco branquinho, mas tem algumas negras com pele bem escura que gostam de usar ele e usam em menor quantidade, tá? Ele tem o mesmo esquema de embalagem do pó, né? De abrir e fechar. Ele é transparente e ele serve, então, aí, quando eu coloco aqui, ele é branco. Quando eu espalho na pele, ele some, deixando só a pele opaca, retirando o brilho. Então, quem tem
tem pele oleosa ama. Pode ser utilizado para finalizar a maquiagem, por exemplo, agora, né? Eu tinha me maquiado bem mais cedo. Se eu quiser utilizar, digamos que a minha pele estivesse apresentando oleosidade agora, eu posso ir lá ao longo do dia e aplicar ele, inclusive em cima do blush, do iluminador, que ele não retira a cor. Então ele é um pó maravilhoso para ter na bolsa. Ele é um pó que eu gosto de utilizar para finalizar tudo e para ter na bolsa, para dar aquele acabamento ao longo do dia, quando a maquiagem já não tá mais tão boa assim. Esse também a gente usa com o pincel gordinho, tá? Porque é para finalizar. Beleza, vamos falar agora sobre contornos e blushes e iluminadores. Então, quando a gente fez a pele aí, passou o pó, a gente tá apagada, né? Então, a gente precisa voltar devolvendo cor pra nossa pele. E aí, a Mary Kay tem várias opções pra isso. Nós temos os pós de contorno. Deixa eu pegar aqui uma paleta minha. Pó de contorno, nós temos duas versões. Nós temos o Cocoa, que é o mais escuro, que tá aqui, tá? Bem mais escuro. Ideal para peles mais morenas. E eu, por exemplo, utilizo o Latte, que ele é mais claro. Inclusive, o meu Latte terminou. Ele é mais claro que esse, tá? Então, eu depois posso até bater uma foto pra você, porque agora aqui eu tô sem. Então, o Cocoa pra peles mais morenas, bege 160 pra cima e Latte bege 160 pra baixo, tá? Mais ou menos, não tem uma ordem. Eu posso utilizar o Cocoa na minha pele? Posso, só preciso utilizar bem pouca quantidade. Então, eu também posso utilizar, mas o Latte, ele é mais fácil e fica mais bonito. Depois, nós temos os blushes, né? Então, são dezenas, né, de cores aí de blushes. Tem os blushes que são fosco e tem os blushes que tem iluminador. Ana, qual é o blush mais fácil de acertar? Ice Peach, tá? O pêssego é o mais fácil. E depois, um que eu amo também, que é o Shy Blush. São dois blushes com um pouco de iluminador, o que também deixa a pele menos marcada. E iluminadores também nós temos duas opções de iluminador. O Glass Edge, que é mais clarinho, e o... esqueci o nome do outro. Vou pegar aqui na revista pra mostrar pra você e falar, porque eu esqueci o nome dele. Honey Glow. Então, tem dois blushes, tá? Dois iluminadores. Um mais clarinho e um pouquinho mais escuro. Ambos usam em todas as peles, depende muito aí do que tu quer, de brilho. Por exemplo, eu sou bem clarinha e os dois dá certo pra mim. Mas o Glazed, não sei como é que se fala a pronúncia exata, ele é o que eu tô utilizando hoje. Ele fica mais brilhosinho sem marcar. E o outro fica um brilho mais avermelhadinho, digamos assim. Legal você provar. Então, aqui estão os dois iluminadores e aqui estão os dois pós-bronzeador. Tá? Os pós-bronzeadores, de contorno, os dois são foscos, tanto o Latte quanto o Cocoa. Aqui tem uma demonstração da mini paletinha aqui que eu mostrei pra vocês, montada com um contorno, um iluminador e um blush. Ainda sobra um buraquinho que caberia 3 sombras, por exemplo. É essa mesma aqui que tem o espelhinho. Aplicador. Qual aplicador que eu utilizo para os blushes e contornos? É o mesmo pincel. É esse pincel maravilhoso, ele é o pincel de blush. Ele tem esse buraquinho aqui para te entender e ele é assim, ó, meio arredondadinho. O mesmo aplicador aplica todos os produtos que eu falei agora. Vamos lá que eu vou te ensinar. Quando você pega o pincel assim, ó, você vai perceber que ele tem esse desenho. Vou colocar aqui na minha mão para você ver. Então, eu aplico o contorno com essa parte aqui. Então, eu vou até fazer aqui em mim. Não sei como que eu vou terminar essa aula, entre, né, manchas. Quando eu quero passar o contorno, eu pego com o pincel em pezinho aqui, ó. Peguei o contorno, venho aqui e faço o contorno. Ó. Esfumo o buraquinho pra baixo, tá? Ó, o buraquinho ali pra baixo com essa parte mais densa do pincel. Posso subir e fazer esse contorninho aqui em todo o rosto. Quero aplicar o blush.
em pezinho, ó. Em pezinho, vai pegar mais lá no coisa, eu dou um sorrisinho. Aplico o blush com essa parte mais fofinha do pincel. Quero aplicar o iluminador. Você pode pegar de assim, ou eu gosto de virar o buraquinho pra cima. Pego o iluminador aqui, agora peguei o iluminador mais escurinho, ó. Então, o mesmo pincel, aplico contorno, blush e iluminador. O mesmo pincel. Pincel de blush está na revista, tá? Ainda falando em blush, né? Nós temos esses blushes que eu mostrei ali, que são os blushes da linha tradicional. E tem o blush da At Play, tá? Inclusive, eu peguei um novo aqui pra mostrar, porque eu não encontrei o meu. Acho que a minha sócia, minha filha, deve ter pegado aqui. Eu amo essa cor aqui. Ele é um blush com iluminador, é um blush duo, tá? E aí, você vem aqui com o pincel, né? Pega aqui no centro e... ele é um blush com iluminador, fica lindo, ó. Prático para levar na bolsa, né? Então, tem essa versão aí também para quem não quer montar uma paleta com os outros, tá? Depois do blush, vou falar sobre sombras, né? Vou pegar aqui, inclusive, na revista, para mostrar para vocês as nossas principais sombras. Nós temos uma sombra que é mega conhecida, que é a sombra Cinnabar. É uma sombra marrom fosca, que dá certo aí para todos os tons de pele e ela é muito famosa. São essas sombras aqui, que elas também vêm em embalagens assim, ó, como refil, né? E aí, aqui tá a Cinnabar, por exemplo, que eu separei para vocês verem. Essas mesmas sombras podem ser colocadas na mini paletinha, que cabem 4, e podem ser colocadas também aqui dentro da paleta maior, né? Então, vamos lá. Vou tirar aqui para demonstrar para vocês, vou tirar uma sombra daqui. Essa sombra é uma sombra de edição limitada, que são 2, tem ainda na nossa revista, tá? Lindas, extremamente pigmentadas, com um brilho incrível. Mas eu quero colocar aqui para vocês verem que também gruda as pequenininhas. E cabe 3 aqui assim. Se eu fizer essa aqui só de sombra, vai 3, 6, 12 sombras, tá? Se você quiser colocar só sombras aqui, vai 12 sombras. As sombras que vem aqui nessa embalagem pequenininha, que também pode ser utilizada aqui mesmo, são as sombras Chroma Fusion. São sombras com pigmentações excelentes e elas têm aí uma versão de várias cores. As foscas e as cintilantes, tá? Depois nós temos as sombras, que é esse duo com acabamento metálico que tá aqui. E tem também as sombras Pink agora, que é uma edição limitada também. São 4 cores diferentes em 2 paletas separadas, tá? Os tons quentes e os tons frios. Também é uma dica muito legal. E aí, nós temos também os triozinhos da At Play, né? Que também são opções, assim como os blushes, que são esses duos da At Play, que tem em diferentes versões. Eu acho lindo esse tom aqui. Acidente. Então, são essas opções aqui. Vou colocar aqui do lado do blush pra te ver que ela é diferente do blush, tá? De tamanho, ó. O blush é bem maiorzinho do que a sombra. Mas tem também essa opção. Para intensificar a cor da sombra, nós temos um produto que é muito legal, tá? Que é o primer de sombra. O primer de sombra, ele serve para intensificar a cor da sombra e para não deixar ela acumular nas bordinhas e também para fazer ela se tornar à prova d'água. Quando eu utilizo o primer e a sombra em cima e eu mergulho na piscina, eu continuo com sombra. Então, o primer, ele é como se fosse uma colinha. Vou colocar uma gotinha aqui para te ver. Quando a gente aplica ele aqui na pele, ele é branquinho. Quando a gente espalha, ele some, tá? Olha só. Aplico ele aqui, ele é branquinho. Quando eu espalho ele na minha pálpebra, ele praticamente some. Vou pegar aqui um pincel e vou pegar uma sombra pra mostrar pra vocês. Vou pegar a Cinnabar mesmo aqui, tá?
Ó, tô pegando com o pincel de sombra, depois eu vou falar sobre os pincéis. Peguei aqui a Cinnabar, vou aplicar aonde eu não tenho o primer e vou aplicar onde eu tenho o primer. Olha a diferença da intensidade da cor. Isso que aqui eu passei primeiro, então eu tava com mais produto no pincel. E aqui eu passei depois, olha só. Ela gruda, fixa muito, fica mais cremosa na nossa pele. Ela tem uma durabilidade maior. Aqui, no vídeo não se vê muito bem, mas ficou um pozinho, ó. Ó, se eu passar o dedo, até sai um pouco, porque ficou o pozinho. Aqui, ela ficou um creme. Então, o Prime Fixador de Sombra, ele é excelente para maquiagens mais duradouras, para cores mais intensas. Pode ser utilizado no dia a dia, não tem nenhuma contraindicação, pode ser utilizado todos os dias. Mas, principalmente, quando vai para uma festa, que tu quer uma maquiagem que dure mais, ou que tenha uma fixação melhor, vai dançar, vai suar. Ótimo, perfeito, excelente. Primer fixador de sombra. Agora vamos entender a diferença entre os pincéis aqui de sombra, né? Que são uma variedade e aí às vezes você fica com dúvida. Vou começar falando desse que foi aquele que eu apliquei ali a sombra, tá? Esse é o pincel conhecido como pincel de sombra. Eu vou achar ele aqui na revista para ir mostrando para vocês através dos nomes que a Mary Kay utiliza aqui, tá? Porque às vezes a gente tem o hábito de falar uma nomenclatura e a Mary Kay utiliza outra e às vezes pode confundir a tua mente. Isso, esse primeiro que eu vou utilizar aqui é chamado aqui na revista como pincel de sombra, tá? Então é esse que eu vou te mostrar aqui. Ele é como se fosse uma pazinha, tá? Então ele é retinho aqui, meio arredondadinho e ele tem cerdas macias, tá? Ele é ótimo para fazer a aplicação da sombra na pálpebra e até iluminar aqui embaixo da sobrancelha. Depois, vou falar sobre o pincel que aqui a Mary Kay chama como pincel de côncavo, tá? É esse pincel aqui. Ele é um pincel chanfrado e ele é ótimo para marcar o côncavo, né? Ele já tem esse desenho aqui, então ele é ótimo para marcar o côncavo. O que eu mais amo utilizar ele para fazer o esfumadinho aqui embaixo, ó, porque como ele é chanfrado, ele já faz o esfumadinho aqui embaixo de forma perfeita, começando mais denso e terminando em nada aqui na frente. Então ele é esse pincelzinho chanfrado aqui, tá? Maravilhoso, ele é um pincel mais firme do que o outro pincel, inclusive. Depois, vou falar sobre o pincel Duo, que tá aqui, tá? A Mary Kay chama ele como pincel Duo para olhos, tá? É esse aqui. Ele tem esse aplicador também, com o mesmo desenho do outro, esse desenho chanfradinho, porém aqui extremamente fino, né? E bem firme. Ele é ótimo para fazer sobrancelha. Então, tem muitas pessoas que gostam de fazer a sobrancelha com a sombra expresso. Ele é excelente para isso. Ele é ótimo para aplicar aqui mais fininho, né? Da mesma forma que eu mostrei lá, mas uma quantidade menor. Ele é ótimo para fazer cantinho aqui dentro, né? Então, ele é um pincel muito utilizado também. E do outro lado, ele tem essa escovinha, que é uma escova que a gente usa para ajustar a sobrancelha, para escovar, né? Para deixar ela no lugar. Ele é ótimo também para tirar, às vezes tu passou a máscara de cílios e ficou mais marcada, ou ficou algum gruminho. Ele é ótimo para isso, para retirar os grumos da sobrancelha também, tá? Sobre esse pincel ainda, tem pessoas que adoram utilizar ele para fazer o contorno dos lábios com o batom líquido. Então, eu posso pegar o batom líquido e fazer o contorno dos lábios, porque ele dá muita precisão aqui, ó. Para contornar a boca também, tá? Depois, o próximo pincel que a Mary Kay tá falando aqui é pincel de esfumar, que é esse pincelzinho aqui. Eu chamo ele de pincel de precisão. Por quê? Porque ele é muito firme, tem essa ponta que parece um lápis, bem fininha, vai terminando em nada. A Mary Kay usa como pincel de esfumar.
para esfumar aqui embaixo, para esfumar aqui, para fazer um cantinho mais marcadinho preto, tudo que você precisa, precisão. Às vezes tu quer colocar só um ponto de luz bem iluminadinho aqui no canto interno, ótimo, porque ele é um pincel de precisão. Eu adoro utilizar ele para esfumar o lápis de olho. Quando passo o lápis de olho e quer esfumar, depois quando eu vou falar de lápis de olho, eu mostro o lápis de olho com ele, tá? E daí depois nós temos ainda aqui o pincel de esfumar, que a Mary Kay chama pincel super esfumado. É aquele pincel que quem não sabe maquiar arrasa com ele, tá? Ele é um pincel que começa mais grosso, ele aqui embaixo ele é mais fino, daí ele fica aqui mais grosso e termina mais fino de novo. Isso dá um esfumado perfeito, ó. Vou mostrar pra vocês como ele é macio. Olha só, quando eu aperto ele aqui, ó. Ó como ele abre, tá? Então, isso dá um esfumado perfeito. Você pega a sombra em pé, aplica e esfuma. Sabe? Para esfumar aqui em cima o côncavo e terminando em nada, ele é muito macio e ele vai adicionando, liberando a sombra aos poucos, porque aqui entra em contato com a pele bem pouquinho, ó. E daí, conforme eu vou apertando, entra em contato mais. Então, dá aquele esfumado mega perfeito. Ele era uma edição limitada e agora ele tá na nossa linha regular, graças a Deus. E o último pincel é o pincel de corretivo. Ele é esse pincel que é um pincel língua de gato, né? Ele termina assim menorzinho e ele é ótimo para aplicar corretivo, tá? Fazer o acabamento do corretivo e também para aplicar tudo que for pastoso. Então, uma sombra mais pastosa, uma sombra mais líquida, ou às vezes até para aplicar uma sombra que tu não quer que espalhe, que tu quer que fique fixa no lugar. Então, tu vai aplicando ela com ele, vai dar essa aplicação perfeita, sabe? E essa pontinha aqui ajuda para várias coisas. Ufa, falamos de todos os nossos pincéis que são maravilhosos, todos com cerdas sintéticas, tá? Todos com cerdas extremamente macia, de ótima qualidade, dura muito tempo, são laváveis, pode ser utilizado aí para lavar o próprio 4 em 1 ou então um sabonete líquido, um detergente neutro e ele vai durar muito tempo. Dica de lavagem de pincel: lava o pincel, tira o excesso de água e deixa ele sempre deitado, secando. Nunca em pé, porque vai deixar as cerdas, né? Nunca deitado, porque vai fazer a água descer no cabo e vai durar menos tempo. Os meus pincéis Mary Kay tem 7 anos, os meus pincéis que eu utilizo. São os pincéis ainda da versão antiga, né? Agora eu comecei a migrar aí pra versão nova, mas eu ainda tenho os velhos aqui, ó. Por exemplo, vou pegar um pra te ver. Por exemplo, o pincel de pó, que é ainda o antigo. Ó, gente, ele me atende por 7 anos. Por quê? Com esse cuidado de lava, deixa deitadinho, não deixa descer no cabo e vai te atender aí pela eternidade. Tá bom? Agora vamos lá falar dos próximos produtos. Vamos falar de sobrancelha agora, né? Para sobrancelha, a Mary Kay tem os lápis, que são lápis mesmo, né? Então, são duas versões, brunette e blonde. A diferença é que o brunette é para pessoas morenas e o blonde é para pessoas loiras, tá? Então, é ótimo porque loirinhas como eu, ele é exatamente a cor do meu cabelo, não marca. E o brunette, então, para pessoas mais morenas, cor mais intensa, tá? Aqui eu tenho outras coisas na pele, acaba nem pegando, mas enfim, olha aqui, ó. Ele é um castanho, tá? Nós temos o pincel, não é esse, tá? Que é como esse, deixa eu ver se aqui na minha mala tem, pra mostrar pra vocês. Faltou, tá aqui, ó. O lápis de precisão, né? Então, ele é um pincel que vai e volta. Tem 3 cores, esse é o Dark Blonde. Ele é ótimo para contornar a sobrancelha, porque ele é bem fininho. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer. Eu gosto de utilizar ele para contornar, porque ele é bem fininho. Então, eu consigo fazer o contorno embaixo, o contorno em cima. E ele pode ser utilizado também para desenhar os fios, porque como ele é super fininho, tu consegue fazer todos esses desenhos de precisão. Quem gosta de desenhar bem o pelinho, tá? Tem 3 versões de cores. E depois nós temos o gel. O gel de sobrancelha também em 3 versões de cores. É um produto rápido, prático. Eu venho aqui e só aplico ele como se eu estivesse escovando o fio, ó.
faço aí, penteio os fios dos pelinhos e ele vai dando a cor, mantendo no lugar e dando um leve voluminho, tá? Ele tem esse aplicador que imita um aplicador de uma máscara de cílios, mais ou menos, né? E você consegue fazer essa aplicação. Pra quem que ele é bom? Pra quem quer praticidade, né? Porque aí é só ele já dá certo. Pra quem quer uma sobrancelha bem ajeitadinha, dá pra fazer o contorno com o outro e o preenchimento com esse, né? Então, vou fazer aqui do outro lado, por exemplo, que eu já tinha feito o contorninho. Pode ser utilizado os dois em conjunto, é o sonho de consumo, né? Esse aqui vai preencher o fio e o outro vai contornar na pele, tá? Gurias, o que ele faz? Então, ele vai preencher com cor, né? Porque ele tem cor, então ele vai pintar o fio, vai ficar extremamente natural, porque ele não vai pegar na pele, sim no fio. Ele, como é um gelzinho, ele vai segurar os pelos no lugar, então aquela tua cliente, aquela tua conhecida que tem a sobrancelha bem cabeludinha, vai segurar tudo no lugar, e aquela pessoa que tem pouco, como eu, ele vai dar um voluminho, porque como ele vai pintar o fio, vai deixar o fio mais erguidinho assim, ele vai dar voluminho. Então ele é um produto excelente, vale a pena ter para as clientes provarem, porque faz total diferença. Então, 3 opções para sobrancelha já apresentei: o lápis, o lápis retrátil, que é mais fininho, e o gel, né? E ainda há quem goste muito de utilizar a sombra expresso. A sombra expresso, daí com esse aplicador. Então, tu pode fazer um kitzinho, sombra expresso, mais o aplicador também é uma solução maravilhosa para sobrancelhas. Vamos falar dos olhos agora. Já falamos sobre sombras, né? Agora vamos falar sobre lápis, contorno. A Mary Kay também tem várias opções. Tem o lápis da At Play, tem o lápis retrátil e tem a caneta, tá? Então, vamos falar sobre eles. Lápis da At Play é um lápis bem macio, com uma excelente pigmentação, tá? Um lápis barato, então é um lápis fácil de vender, é um lápis que permite esfumar, e ele tem 3 versões. Tem o preto, tem o bege, que o bege é para pintar dentro da linha d'água. Na minha pele aqui, ó, quase não aparece. Ó, do ladinho do preto aqui o bege. Ele é para pintar a linha d'água, para ampliar o olhar. E tem o azul metálico, que é lindo e incrível. São 3 opções de cor. O bege, que é bem famoso e as pessoas buscam muito para aplicar na linha d'água, ele é um lápis que ele só funciona quando ele estiver em contraste com o escuro, tá? Então, eu passo ele dentro da linha d'água e passo o escuro fora. Então, dá aquele contraste, dá aquela abertura no olhar. Passei uma gota e olha já como deu diferença. Como muda um lado e o outro. O meu precisa ser apontado, inclusive. Mas vou passar um pouquinho aqui também. Então, basicamente, ele é para isso, para aplicar na linha d'água, para ampliar o olhar. Tem quem gosta também de fazer um delineadinho branco em cima e dá para utilizar ele. O lápis preto, então, pode ser utilizado tanto na linha d'água, fora da linha d'água, pode ser utilizado em cima. E o lápis azul da mesma forma. Esses lápis, então, são os mais baratinhos, é em forma de lápis e a ponta. Depois nós temos o lápis retrátil. Vai e volta. Na ponta da tampinha tem um apontador, que dá para deixar a ponta sempre mais fininha. E ele é a prova d'água, tá? Então, tu pode pintar e bordar. Ele tem na versão preta e tem na versão marrom. Te indico muito ter um marrom para conhecer e para mostrar para as clientes, porque geralmente as pessoas têm um lápis preto, mas elas não têm um lápis marrom. E o lápis marrom é ótimo para aquele dia que tu quer uma maquiagem mais suave, pro dia a dia, aquela cliente que tem um pouco de receio de utilizar preto todos os dias, então é uma ótima opção para essa cliente. E por último, a caneta delineadora. A caneta delineadora também à prova d'água, com esse aplicador, ó, super fininho. Pode ser utilizada em pé
mais fininha, ou pode ser utilizada deitada, mais grossa, ó. A mesma caneta, duas formas diferentes da aplicação. Se eu utilizo ela em pé, vai ficar uma aplicação mais fina. Se eu utilizo ela deitada, vai ficar uma aplicação mais grossa. Ótimo para fazer um gatinho. Quem gosta de delinear do gatinho, muito fácil de aplicar. As clientes adoram, porque elas conseguem utilizar logo de primeira mão. Falamos aí dos delineadores. Agora eu vou falar sobre a diferença das nossas máscaras de cílios. Então, a Mary Kay tem aí 2, 4, 5 máscaras de cílios diferentes. Vou falar basicamente qual é a diferença delas. Vou começar aqui, então, com a Lunch Love. Lunch Love é uma máscara alongadora, tá? Que ela tem, então, na versão pretinha e na versão pratinha. Qual que é a diferença entre elas? A preta é normal e a prata é a prova d'água, tá? Então, elas têm um aplicador igual, é o mesmo formato de aplicador. Vou mostrar aqui um deles. A diferença é que a preta é normal e a outra é a prova d'água. Aplicador bem fininho, ótimo para quem tem pouco cílio, para quem tem cílios fininhos, porque ela vai lá e pega os últimos cílios que nós temos e consegue erguer. Eu amo ela, eu tenho pouquíssimo cílio e ela é ótima para mim. A prova d'água só sai com demaquilante, tá? Não sai com água de jeito nenhum. Então, é uma venda casada. Vende ela, tem que vender o demaquilante junto. Depois, nós temos a Ultimate, que tá entre as nossas máscaras de cílios mais vendida, que é uma máscara de volume. Ela é uma máscara um pouco mais líquida e o aplicador dela é esse aplicador redondinho. Depois, nós temos a máscara que é a mais vendida hoje, que é a Lash Intensity. É uma máscara que tem um aplicador duplo, de um lado dá volume e de um lado dá alongamento, então o ideal é utilizar sempre rodando, tá? Para ter aí a aplicação, as duas funções, 200% mais volume e 80% mais alongamento. É uma máscara fantástica, é uma máscara mais molhada e não é a prova d'água. E a última, que também era uma edição limitada e agora está no nosso portfólio, é a minha preferida atualmente, que é a máscara Lunch Love Panorama. Ela tem esse aplicador em forma de ampulheta e a ponta como um leque. Então, essa ponta permite aplicação em pé. O que dá para ir lá, colocar mais produto na raiz do cílio, se você desejar. E depois, com ele deitadinho, você vai espalhando. Então, dá um cílio com um efeito de leque, mais grosso na base e mais fino na ponta. Então, essas são as nossas opções de máscara. A nossa única máscara prova d'água é a cinza, porém, todas as outras são extremamente resistentes, tá? Não sai assim facilmente. Precisa aí colocar água com vontade. Mas a única prova d'água que daí precisa de demaquilante é a cinza. Que mais que eu preciso falar? Boca. Vamos falar sobre lábios, né? Então, sobre lábios, nós temos aí uma infinidade de batons e nós temos o contorno de lábios, né? Eu sou apaixonada pelo lápis de contorno. Ele pode ser utilizado para contornar a boca. Esse é o Deep Nude, que é o mais escuro para a boca, tá? E a gente tem o rosé e tem o vermelho também. Então, a gente faz o contorno de lábios, né? Pode fazer o preenchimento em toda a boca, que é o que eu adoro, faz com que o batom dure muito mais tempo. E pode ser feito também o contorno e só esfumado com o pincelzinho de esfumar aqui, para dar um degradê, ou às vezes até com o dedinho mesmo. Então, lápis de contorno não tem muito segredo. Ele é um produto que é feito para o batom não escorrer. Então, eu passo ele no contorno da minha boca e o batom não escorre. Excelente para quem tem linha de expressão na boca. Sabe, às vezes a mulher tem muita linha de expressão e o batom escorre, então não vai escorrer. E ótimo para fixar batom. Então, por isso que eu gosto de passar na boca toda. Eu passo o batom de manhã cedo, almoço, escovo o dente, tomo chimarrão e o batom dura o dia todo. Porque eu passo o contorno, preenche e depois passa o batom em cima. Como ele é tipo uma cerinha, ele gruda o batom e faz o batom durar muito mais tempo. Depois vamos falar das opções de batom que a Mary Kay tem. Tem os batons líquidos, que tem tanto mate como chai,
tá? A diferença tá escrito aqui em cima Shine e tá escrito Mate. O Shine, ele é um batom que fica seco na boca, mas tem um leve brilho. O batom Mate fica seco na boca e fosco, tá? Além disso, depois o que nós temos? Batom efeito pó. Então, são esses batons em bastãozinho. Ele é um batom que vai ficar mate na boca, mas ele vai transferir um pouquinho, enquanto os outros não transferem. Esse transfere um pouco porque ele é um batom mais molhado, mais macio. Esse batom é muito legal que ele tem aqui embaixo o vai e volta, tá? Às vezes, por ser de madeirinha, a pessoa acha que precisa apontar. Não, ele vai e volta, tá? E ele tem essa textura mais cremosa, então, do que os batons líquidos. O batom líquido eu esqueci de abrir pra mostrar, tá? É assim a forma de aplicar. E ainda nos batons líquidos nós temos uma versão metálica, que é um batom, então, com um brilho mais intenso. Então, nos líquidos tem mate, chai e metálico. Mate fosco, chai leve brilhinho e metálico bem brilhosão, tá bom? Depois nós temos os gloss, que são deliciosos, tá? Eu peguei aqui o bem vermelhão pra te mostrar. E o aplicador dele é um aplicador macio. Deixa eu pegar um outro que eu posso passar em cima do meu batom aqui pra te mostrar como o aplicador é macio, ó. Agora eu peguei o roxo aqui. O nome desse batom é Soul Over Desert. Ó, tira o excesso aqui. E ele tem esse aplicador anatômico que faz bem o contorninho da boca aqui, ó. Ótimo para quem gosta de uma boca mais brilhosa. Ótimo para dar volume nos lábios. E fica essa textura mais molhadinha. Uma coisa bem importante para falar. Muitas vezes as pessoas gostam do aspecto do gloss, gostam do brilho, né? Mas não gostam porque fica pegajoso. Esse não fica pegajoso, observa. Às vezes as pessoas usam gloss, junta a boca assim e fica um fio, né? Esse não fica assim. E eu vou dar um outro exemplo pra vocês. Olha só. Não gruda o cabelo, tá? Porque tem alguns, gruda, claro, um fiozinho ou outro, mas não gruda aquele cabelo que às vezes tu não pode usar porque gruda. Então isso mostra que ele não é um gloss pegajoso, ele é um gloss maravilhoso. Várias versões aí, tem o nude, o rosinha, o roxo, o marrom, o vermelho, lindos. Deixa eu abrir minha... aqui, esqueci de falar desses. E aí nós temos também os batons matíssimos, que é uma tecnologia alemã, é um batom... Ai, esse tá muito feio, vou pegar um mais bonito. É um batom, só que tá usado, né, gente? É um batom que ele é bastão, ele é um batom mate, porém com aspecto de batom cremoso. Vamos lá que eu vou explicar. Ele é um batom que permite a gente fazer aquilo, né? Então, ele é um batom mate que não fica tão seco. Mate porque não tem brilho. Vou passar aqui pra vocês verem. Ele fica fosco. Porém, olha só. Ele é um batom que espalha. Então, ele é um batom cremoso. Cremoso mate. Entendeu o que eu quero dizer? Ele tem a cor mate, né? Porque ele não tem brilho. Ele fica fosco como a gente ama. Porém, ele é um batom que permite misturar na boca. Essa tecnologia faz com que ele dure muito mais tempo. Se você pegar a embalagem, ela sempre vai ser geladinha e ele vai, então, ter uma durabilidade aí na tua vida gigante. Eu acho que falei sobre todos os produtos de maquiagem. Se eu esqueci de algum, vou até dar uma olhada na revista. Dicas para vender produtos de maquiagem, gurias. Usar, né? A melhor dica para vender um produto de maquiagem é utilizar. Esqueci sim. Abri a revista e já vi aqui o lançamento. Os delineadores líquidos. Deixa eu achar o outro também. Isso é um lançamento da Mary Kay. Um produto que está extremamente em alta, que são os delineadores metálicos, tá? Então, ele é líquido. Ele vem nessa embalagem com esse aplicador extremamente fininho na ponta. Ainda vou achar algum lugar aqui para pintar. Ó, o prata. Olha o brilho. E o
dourado. Ó. Pode ser utilizado para delinear em cima, embaixo do olho. Pode ser utilizado para esfumar como uma sombra. É ótimo para fazer aquele cantinho interno, principalmente para fazer o cantinho interno, esse aqui, né? O prata, olha só. Gosto de vir aqui e só colocar um pouquinho aqui, ó. Pra dar aquele pontinho de luz, aquela luminosidade aqui no interno, ó. Fica lindo. E pode ser utilizado também como todo delineador, delinear todo o olho, que também tá super em alta e fica ótimo. Dica, né? Eu tava dando a dica aí pra vender maquiagem. Usar, né? Você é a tua melhor vitrine quando você tá em volta, né? Maquiada, as pessoas chamam atenção, as pessoas querem aprender. E a dica master é ensinar as pessoas a usar. Muitas pessoas não usam maquiagem porque elas não sabem. Então elas adorariam usar maquiagem, mas como elas não sabem, elas acabam não utilizando. Então a dica é: dê aulinhas básicas de maquiagem. Faça videozinhos no teu Instagram, faça videozinhos para passar pelo WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar uma playlist que tem 17 aulinhas de maquiagem que eu dei. Tem aula de contorno, tem aula de olhos, tem aula de pele, tem aula de maquiagem básica, tem aula de maquiagem festa. A minha dica é: dê o play e vá reproduzindo. Pega os produtos e faz junto comigo, porque faz muita diferença. Tô passando aqui para ver se eu falei sobre todos, tá? Então eu falei aqui sobre os delineadores, falei sobre os blushes e sombras da Et Play, lápis da Et Play, bases da Et Play. É muito legal que vocês peguem a revista. Os batons efeito pó, os batons metálicos, tá? Então, todas as versões aqui dos metálicos, os batons mate e os batons chai, falei sobre todos eles. Falei sobre os matíssimos, que tem cores incríveis, lindas, vale a pena você conhecer. Falei sobre o contorno de boca, que tem o marrom, o rosa e o vermelho. Falei sobre os glosses lindos que nós temos, né? E que não são gloss pegajoso. Ainda tem esse gloss aqui que é o antigo, né? Pra quem gosta. Falei sobre os aplicadores de bases, a diferença dos aplicadores de base, a esponja, o pó base, o oval e o chanfrado. Falei aqui sobre o primer, o corretivo, outro tipo de corretivo, CC Cream, base da Et Play e base da Tammy Wise. Falei aqui sobre os 3 pós: pó base, pó translúcido e pó compacto. Falei aqui sobre os contornos, iluminador, blushes, o estojo de maquiagem. Ó, não falei sobre esses 2 pós aqui. Vou falar. Pó compacto bronzeador, tá? Ele é esse pó que imita um mármore. Olha só, vou abrir aqui para vocês verem. Olha só que lindo. Ele vai ter diferentes nuances de iluminação. Pode ser utilizado no rosto todo para dar aquela sensação de bronzeada. Excelente para usar para marcar o ossinho aqui, para fazer o contorno do seio quando você utiliza uma roupa mais degotada. Pode ser utilizado com esse pincel gordinho aqui para aplicar no rosto todo, para te dar uma iluminação, para te dar um bronzeadinho, ó, para ficar brilhosinha. Sabe? Pra parecer que tu acabou de sair da praia, pra ficar bem iluminadinha. Olha a minha testa como ficou iluminadinha, tá? Pode usar melhor. Pode ser utilizado com o pincel de blush pra fazer o contorno, um contorno já iluminado. Também tem 2 versões, a versão mais clara e a versão mais escura, pra mais loirinhas e pra mais moreninhas. Dá pra montar aqui dentro, inclusive antes eu coloquei um aqui. Cabe os 2, tá? Se quiser utilizar os 2, cabe os 2 aqui. Inclusive, aqui na revista tem eles aqui montadinhos. Ah, não falei sobre a esponjinha. Tava aqui em cima, aqui, ó. Tem essa esponja que pode ser utilizada aqui dentro, tá? Cabe bem certinho aqui. Então, tem os aplicadores que encaixam aqui dentro dos estojinhos, tá? Ó. Então, tem a esponja pra pó, o pincelzinho para blush,
o pincelzinho pra pó, pincelzinho pra blush e os mini pincelzinhos de sombra, que inclusive quando eu abri a primeira vez, caiu no chão. Tá? Então, tem os mini aplicadores que podem ser vendidos junto, fazendo conjunto com o estojinho. Ah, esqueci desse aqui também. São tantos produtos. Dude Blush cremoso. Tem um vídeo lá no Instagram que eu utilizo só esse produto como blush, sombra e batom, tá? Então é um produto muito versátil para ter na bolsa. Ele tem duas cores, um lado ele é fosco mais escuro, um lado ele é iluminador mais claro. Você pode utilizar para contornar, iluminar, você pode utilizar de sombra e você pode utilizar de batom. Então, um produto que dá para várias coisas. Ele também vai e volta, tá? Eu gosto sempre de falar isso, porque existem alguns produtos que se foi, não volta mais. E aí, já era, né? Falei sobre todos os nossos pincéis, falei sobre as sombras, mostrei o mini estojinho de sombra aqui também, que cabe 4 sombrinhas, ou então um blush e uma sombra. Falei sobre as nossas máscaras de cílios, diferenças entre elas, lápis, sobrancelha e olhos, falei sobre todos eles. Então, eu falei basicamente sobre todos os nossos itens de maquiagem. O único item que eu não falei foi o demaquilante, né? Que também é um produto de maquiagem, mesmo que seja para tirar a maquiagem. O nosso demaquilante, ele é um demaquilante bifásico. Vamos ver se tem um aqui. Não tem. O nosso demaquilante, ele é um demaquilante bifásico. Quando você balança, ele mistura as duas fases. São duas fases de silicone. Uma fase serve para grudar na maquiagem e a outra para retirar. Então, você coloca no disco de algodão, coloca no olho, segura 3 segundinhos e retira. Ele retira sem danificar os cílios, sem provocar flacidez na área dos olhos, né? Então, às vezes, as pessoas lavam. E aí, causa flacidez. Ele vai permitir aí uma retirada da maquiagem de forma suave, sem danificar. E por ele ter silicone, ele também já hidrata os cílios e sobrancelhas, deixando o pelo com mais saúde, tá? Específico para a área dos olhos, não tem contraindicação de utilizar no rosto, porém, o nosso 4 em 1 já retira a maquiagem do rosto todo, então não precisa estar utilizando. Gente, deu 1 hora de vídeo falando dos itens de maquiagem, isso que eu falei bem corridinho. Agora a dica é que você pegue a revista, faça as anotações, olhe, use, prove esses produtos, leve para as pessoas, utilize nas tuas redes sociais, façam os cursinhos de maquiagem que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Use, abuse, porque vende muito. Você só precisa conhecer mais sobre esse produto. Beijos! Amanhã eu vou trazer o vídeo sobre os outros produtos que eu não falei. Então eu falei de skincare no vídeo 1, maquiagem no vídeo 2 e agora no vídeo 3 eu vou falar sobre produtos de cuidados específicos. E aí você vai ter conhecido todos os itens da Mary Kay.